Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Baldo Fernandes e vamos hoje para mais uma aula do curso de eletricidade. Agora vamos introduzir o eletromagnetismo. Então, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre magnetismo, ímãs e o campo magnético. Os tópicos estudados hoje serão campo magnético, linhas de força ou linhas de campo, princípio da atração e repulsão, princípio da inseparabilidade dos polos, domínios magnéticos, magnetismo na matéria, magnetismo terrestre e falar um pouco sobre a experiência de Hans Christian Ørsted. Então, vamos iniciar primeiro com a problematização. A Terra gera em seu redor apenas o campo gravitacional. Nós sabemos que, devido à massa da Terra, que é uma massa considerável, ela gera um campo gravitacional. Será que ela só gera o campo gravitacional? Pois bem, um outro problema, vocês já ouviram falar da aurora boreal, que essa aparência esverdeada acontece, né, nas regiões do polo, basicamente no polo norte do planeta Terra, e outros planetas também você consegue observar esse fenômeno. Bem, isso aqui, gente, esse fenômeno acontece devido ao campo magnético terrestre. Então, já respondendo à primeira problematização, de fato a Terra gera também o campo magnético. E devido a esse campo, você tem outros fenômenos associados. Ok? Mas nós vamos, ao longo das nossas aulas, explicar um pouco mais sobre esses fenômenos e a ocorrência do campo magnético terrestre. Pois bem, vamos então apresentar aqui logo o primeiro tópico, campo magnético. Observe que nós representamos o campo com a letrinha B e em cima da letrinha B uma seta. Essa seta vai designar para essa grandeza que ela é vetorial, ou seja, precisamos definir direção, módulo e sentido. Mais na frente nós vamos especificar um pouco mais sobre essas características, tá certo? Por enquanto, uma análise mais qualitativa. Bem, o campo magnético, pessoal, é uma região do espaço na qual um pequeno corpo de prova fica sujeito a uma força de origem magnética. Então, é essa a definição de campo magnético. Vamos primeiro discutir a ideia de campo magnético em ímãs, tá certo? Então, os ímãs são corpos que apresentam esse campo magnético. Um detalhe importante, a força magnética, ela tem uma origem, né, magnética, e ela é uma força de campo, ou seja, não é preciso que estejam em contato com o ímã para que você perceba essa força magnética. Ok? Muito importante isso. Assim como nós procedemos com as linhas de campo ao estudar o campo elétrico, vamos fazer a mesma coisa para o campo magnético. Nós vamos usar uma representação geométrica para representar o campo em volta de um ímã, por exemplo. Então, vamos só lembrar aqui que lá na eletrostática, quando a carga era positiva, as linhas de força eram de afastamento. E quando a carga fonte era negativa, nós tínhamos linhas de força de aproximação. Ou seja, o campo elétrico, quando a carga é positiva, é um campo divergente, né? As linhas se divergem. E quando a carga fonte é negativa, são linhas convergentes. Essa ideia aqui, ela foi apresentada lá no campo elétrico, ok? Pois bem, para trazer a ideia de linhas de força para o magnetismo, vamos agora apresentar aqui o ímã. E o ímã ele vai ter sempre dois polos. O S representa sul e o N representa norte. Se analisarmos fora do ímã, as linhas de força sempre vão sair do polo norte para o polo sul. Analisando dentro do ímã, elas se movem do sul para o norte, ok? Então, externamente norte e sul, internamente sul e norte. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para um
informação importante. Analisando as figuras, né, ao mesmo tempo, podemos dizer o seguinte: que as linhas de força não têm começo, pessoal, e nem têm fim. Ou seja, são linhas fechadas. Então, o campo magnético não é divergente nem convergente, diferentemente do campo elétrico. Não esqueçam isso, porque existem problemas em provas, em exames, em vestibulares, que vão confrontar a representação das linhas de campo para o campo elétrico e para o campo magnético. Para o elétrico, pode ser divergente ou convergente. Quando é que é divergente? É divergente quando a carga-fonte for positiva. E quando que é convergente? Quando a carga-fonte for negativa. Isso para o campo elétrico. No magnético, elas não têm começo nem fim. São linhas fechadas. Ah, mas se perguntar fora do ímã, elas vão sempre sair do norte para o sul. Se perguntar como é dentro do ímã, elas vão sair do sul para o norte, ok? Então, aí está mais uma informação importante sobre o campo magnético. Pois bem, vamos aprofundar um pouco e falar um pouco mais das características das linhas de força. Nessa figura agora, vejam que eu trouxe aqui as linhas de força e como o nosso ímã, o sul está do lado esquerdo e o norte do lado direito, as linhas de força vão ter essa orientação. Elas vão ser, vão sair do sul, do norte para o sul. Eu estou agora analisando essa representação fora do ímã. Então, fora do ímã, as linhas de força vão ter essa orientação aqui. Eu vou colocar só algumas para o desenho não ficar com muita informação. Só uma aqui e outra aqui. Pronto. Vejam agora que nós temos aqui várias setas vermelhas. Cada seta dessa representa o vetor campo magnético. Analisando essas setas com cuidado, vamos interpretar as suas características. Primeira é a seguinte: observem que a direção é sempre tangente. O que é uma direção tangente, pessoal? Vejam que em cada ponto que foi desenhada essa seta vermelha, ela é paralela àquele ponto que ela tocou, ou, resumindo, paralela à linha de força. Então, a direção do vetor campo sempre é tangente a cada linha de campo em qualquer ponto do campo magnético. Outra informação. O sentido, vejam que as setas vermelhas estão acompanhando o sentido da linha. Essa aqui, por exemplo, ela está para a direita e a linha de força também nesse ponto é para a direita. Essa seta aqui, por exemplo, ela está apontada para cá e ela está acompanhando a linha de força. Então, o sentido é o mesmo da linha. E a outra característica é a intensidade. A intensidade do vetor campo é proporcional à densidade de linha de campo. Um detalhe aqui na figura que talvez você não percebeu ainda, mas vejam que essa seta aqui, que eu destaquei agora, ela é maior do que as outras. E essa aqui também é um pouco maior. Por quê? Porque elas foram representadas próximo aos polos. E próximo dos polos você vê que tem mais linhas juntas, né? Então, como aqui tem mais linhas de força, nessa região o campo é mais intenso, certo? Então, não esqueçam isso, tá bom? Então, direção tangente, sentido é o mesmo da linha e a intensidade é proporcional à densidade de linhas de campo. Ok? Muito bem. Importantíssimo que você reveja essa figura e analise os vetores na sua íntegra, tá bom? Dando sequência à nossa aula, chegamos ao tópico 3, princípio da atração e repulsão. Pessoal, aqui segue a mesma ideia que foi apresentado na eletrostática. Qual foi a ideia? Cargas iguais, força de repulsão elétrica.
cargas diferentes, força de atração elétrica. Agora, a origem da força não é elétrica, e sim magnética. Então, estamos estudando os ímãs. Vamos ver aqui, por exemplo, que sempre que eu tiver polos de mesmo nome próximos, vamos ter uma força magnética de repulsão. Tanto faz se é sul e sul, ou tanto faz se é norte e norte. A força magnética será de repulsão. Se eu tiver polos de nomes diferentes, aí a força vai ser de atração magnética. Ok? Então, aí está o princípio da atração e repulsão. Pois bem, o quarto tópico, esse aqui é importante também, princípio da inseparabilidade dos polos. O que isso quer dizer? Tá? Eu trouxe aqui uma figura que tenta representar isso. Tem uma figura, aqui é um ímã, eu parti em 2 pedaços. Os pedaços obtidos também são ímãs, com a mesma polaridade do ímã inteiro. Não importa quantas vezes você vai partir, os pedaços obtidos ainda serão ímãs. Se ainda serão ímãs, eu vou ter os 2 polos, norte e sul. Ok? Não esqueçam isso. Por mais que você quebre ímãs em vários pedaços, cada pedaço ainda se comportará como um ímã. Ok? Não esqueçam isso. As polaridades das partes obtidas continuam com a mesma orientação dos polos. Ok? Bem, o tópico 5 corresponde ao chamado domínios magnéticos. Pessoal, ímãs nós já sabemos que são corpos de materiais ferromagnéticos, como ferro, cobalto, níquel e algumas ligas. Esses materiais são constituídos de microímãs. É como se fosse, digamos assim, os átomos dos ímãs, pequenos corpos que são chamados de domínios magnéticos, tá certo? Eu trouxe aqui essa figura que representa isso, né? Essas setinhas aqui vermelhas representam os domínios magnéticos, que são de fato micro, muito pequenos. Por isso que, quando você parte o ímã, você não vai separar os domínios magnéticos. Você mantém a orientação e mantém a polaridade dos pedaços. Ok? Então, não esqueçam isso. Todos os corpos são formados pelos chamados domínios magnéticos. Em alguns corpos, esses domínios já estão orientados, deixando o campo magnético permanente, e em outros materiais eles estão desorganizados, certo? Então vamos tentar entender um pouco mais aqui, estudando o magnetismo na matéria, certo? Para isso, pessoal, eu trouxe aqui uma figura, um esquema, uma ilustração, 2 momentos, né? No primeiro, eu tenho setas aleatórias e no segundo, setas com uma certa orientação. Então, o que é importante perceber? Nas figuras acima, as regiões limitadas pelas setas laranjas representam o que eu chamei de domínios magnéticos. Tá? Então, veja que na figura 1, eles encontram-se com orientações aleatórias. Já na figura 2, devido a uma ação externa, alguma coisa próxima a essa substância, eles adquiriram a orientação predominante. Tá? Então, para tentar ilustrar isso aqui na prática, eu trouxe aqui um experimento bem simples. Consiste em 2 momentos. O primeiro momento, eu apresento aqui, eu pego 2 ímãs, 2 clipes, aproximo do outro e veja que magneticamente não acontece nada. Aproximando esse clipe de um fone de celular, que dentro do fone tem um pequeno ímã, vejam que agora o clipe que antes não atraía magneticamente passa a atrair o pedacinho que está aqui embaixo. Então, o que aconteceu aqui? Esse clipe ele foi imantado, ou seja, um ímãzinho externo orientou os domínios magnéticos dessa estrutura
e ele passou a ser um ímã provisório. Óbvio que quanto mais intenso for esse fonezinho aqui, o ímã desse fone, mais intenso vai ser a orientação e por mais tempo essa substância passará a gerar um campo magnético permanente. Ok? Pois bem. E pessoal, chegamos, né? Sim, também tem as substâncias paramagnéticas e elas imantam bem fracamente na presença de um campo externo. Trouxe aqui alguns exemplos: alumínio, cromo, platina, manganês. E as substâncias diamagnéticas, que essas aqui, na presença de um campo magnético externo, têm seus ímãs elementares orientados no sentido contrário do campo magnético aplicado. Trouxe como exemplo aqui o bismuto, o cobre, prata, não é plata, o chumbo. Okay? Então, esse seria o tópico magnetismo na matéria. Pois bem, chegamos ao ponto mais importante da aula, que é a discussão do magnetismo terrestre. Nós já sabemos que a Terra gera um campo gravitacional. E vamos agora entender como é que se comporta o campo magnético. E a Terra cria campo magnético? Cria, porque uma bússola, pessoal, ela sofre orientação do campo magnético. Por quê? Porque a bússola é um ímã. Ela tem polo norte e polo sul. E a bússola, o norte magnético da bússola é atraído para o norte geográfico da Terra. E o sul magnético da bússola é atraído pelo sul geográfico da Terra. Mas o Paulo, você não disse que nomes iguais à força de repulsão e nomes diferentes à atração? Disse e confirmo. Só que aqui, cuidado, na bússola eu estou me referindo ao aspecto magnético. E por enquanto na Terra eu estou me referindo ao aspecto geográfico. Isso quer dizer o quê? Fazendo uma análise como um todo, a Terra é um ímã. Porque se a bússola sofre a orientação da Terra, é porque a Terra é um ímã. Então, diante disso, vamos fazer aqui uma extensão. O norte geográfico corresponde a um sul magnético. E o sul geográfico corresponde ao norte magnético. Então, geograficamente, não quero que vocês esqueçam o que aprenderam em geografia, pessoal. Acima da linha do Equador, eu tenho o norte geográfico. E abaixo dessa linha, o sul geográfico. Não tem problema. Agora, em termos magnéticos, o norte corresponde a um sul e o sul geográfico corresponde a um norte magnético. Ok? Talvez você não absorveu muita informação agora, porque realmente é um assunto que requer um cuidado delicado. Então, para fixar mais sobre isso, eu vou repetir. A Terra gera um campo magnético, porque uma bússola, que é um ímã, que tem os polos norte e sul magnéticos, sofre orientação, pessoal, da Terra. Nós sabemos que geograficamente, acima da linha do Equador, nós temos um norte geográfico e abaixo nós temos um sul geográfico. Então, o norte magnético da bússola ele é atraído pelo sul magnético da Terra. Então, a Terra, como é um ímã, ela cria um polo sul. Acima da linha do Equador, isso aqui de maneira magnética, tá? Não esqueça. E abaixo da linha do Equador nós temos o norte geográfico. Desculpa, o norte magnético. Então, vamos lá. Observe comigo. Norte magnético é atraído pelo sul magnético.
e o sul geográfico é atraído pelo norte magnético. Aí está, mais uma vez, a apresentação das características do campo magnético terrestre. Mas eu sugiro que vocês revejam esse trecho com atenção, com calma, para fixar as informações, ok? Muito bem. Vamos então finalizar nossa aula com um questionamento, que é esse. Será que somente ímãs podem gerar campo magnético? Até então, nós apresentamos o campo criado por ímãs. E eu estou perguntando o quê? Será que somente ímãs podem gerar campo magnético? O que vocês acham? Pois bem, trouxe aqui uma experiência para a gente tentar tirar algumas conclusões. Nessa experiência aqui eu tenho uma fonte que eu vou, no caso do vídeo, que vai ser ligado na tomada, tá certo? Dois conectores tipo jacaré, um fio, feito uma basezinha com agulha. Pessoal, esse vídeo aqui não foi eu que produzi, certo? Aí embaixo está a fonte, caso alguém queira consultar na íntegra. E ele colocou aqui uma bússola. Veja que essa bússola ela está alinhada. Essa bússola ela está alinhada, certo, pessoal? Essa bússola ela está alinhada com, observe aqui, se eu passar aqui uma linha pontilhada, essa bússola está alinhada com esse fio aqui de cima, ok? Vamos deixar aqui o vídeo rolar para vocês perceberem onde eu quero chegar. Ele vai agora conectar os cabos, às extremidades, e vejam o que vai acontecer. Quando a corrente passar pelo circuito, observe aqui a bússola, que ela está sofrendo uma deflexão. Observe, ele está conectando e a bússola vai sofrer uma deflexão. Antes ela estava paralela, quando ele conecta, veja que ela sofre uma deflexão, ou seja, um desvio. Bem, importante. Quando ele conecta, pessoal, está passando uma corrente elétrica. Então, agora ele vai mudar a polaridade, mas vai acontecer a mesma coisa. Quando ele conecta o fio, está passando uma corrente elétrica. E como a bússola é um ímã e ela está perto do fio, essa corrente elétrica está gerando um campo magnético. Essa experiência de Hans Christian Ørsted foi um marco, porque até então, pessoal, os fenômenos elétricos não tinham nenhuma relação com os magnéticos. Mas com essa experiência, ele comprovou que... O que Ørsted comprovou? Isso aqui, toda corrente elétrica gera um campo magnético. Sempre. Então, em 1820, Ørsted fez uma descoberta. Ao montar um circuito elétrico, tendo nas proximidades uma bússola, percebeu que ao fechar o circuito ocorria uma deflexão da agulha, ou seja, toda corrente elétrica gera campo magnético. Até então, estávamos estudando o campo magnético em torno de ímãs. E eu perguntei agora há pouco se apenas ímãs gerava campo magnético. E a resposta é que não, que a corrente elétrica também gera um campo magnético. Quem descobriu isso? Ørsted. Uma experiência muito simples de reproduzir. Essa experiência foi um marco. E após essa experiência, nós temos a, digamos assim, origem do eletromagnetismo, ou seja, uma relação entre os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos, ok? Mas a abordagem mais profunda do eletromagnetismo
vai ser dada nas próximas videoaulas, ok? Então, com isso, a gente finaliza mais uma videoaula. Revejam. Se você gostou, deixe o seu joinha. E se você quiser fazer um comentário, faça na descrição do vídeo. Então, nos vemos na próxima aula e até logo. Obrigado a todos.